Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra que vai te exortar, mas também vai edificar a sua fé e te consolar para que você continue obedecendo a Deus. Se você já tem obedecido ao Senhor, se você já está obedecendo ao Senhor, esta palavra vai te fortalecer para que você continue nesta posicionado, para que a cada dia, mediante a sua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Mas também vai exortar você que já tem ouvido a palavra de Deus, mas que ainda não tem uma aliança com o Eterno. Então esta palavra vai nortear você, vai te conscientizar, você ter um posicionamento e tomar uma decisão de crer definitivamente no sacrifício de Jesus, tomar posse do sacrifício de Cristo e dos seus benefícios na cruz do Calvário, para que você passe de um status de condenação, de rebelião contra Deus, para o status quo de aliança com Deus, de obediência a Deus, de filho de Deus. Amém? Para isto eu quero usar como perícope. Nós vamos fazer um corte aqui no livro de Salmo. Nós vamos ler aqui o capítulo de número 1, do verso 1 ao 6. Está escrito: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, traz luz à revelação. Que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada. E que o teu nome, ó Pai, seja glorificado. E que teu nome seja exaltado, engrandecido para todos sempre. Porque o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Em Cristo Jesus. Espírito Santo, toma o lugar, toma a direção, fala aos nossos corações, nos exorta, mas também nos edifica, nos consola e nos faz a cada dia viver dentro do bojo, do escopo da vontade do Pai. Em nome e para a glória do Senhor Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que tem aqui uma exortação para que nós tenhamos um posicionamento diferente do mundo, diferente daqueles que andam em desobediência a Deus, que andam ferindo os princípios da palavra de Deus. Porque o salmista, ele começa aqui neste salmo nas seguintes palavras: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, para que nós entendamos esta expressão, não andar no conselho dos ímpios, nós precisamos olhar para a palavra de Deus com abrangência, para que nós venhamos entender esta conceitualização. Porque a palavra de Deus traz aqui, na sua abrangência, que o ímpio é todo aquele que não anda na palavra de Deus, que não crê em Deus e que vive uma vida alienada de Deus, contrário à palavra de Deus, ferindo os princípios da palavra de Deus. E aí o salmista diz que nós não podemos e nem devemos andar no caminho dos ímpios. Por quê? Porque eles estão no status de desobediência a Deus. Eles são inimigos de Deus. E se nós estarmos na posição que ele se encontra, nós também estaremos neste lugar de desobediência a Deus e numa posição, em um lugar de inimizade com Deus. E se nós estivermos neste lugar, o que resta para nós é julgamento, é juízo divino sobre nós. Então nós precisamos ter cuidado,
Porque o salmista diz bem-aventurado. A expressão aqui bem-aventurado significa feliz. Então, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ele também não se detém no caminho dos pecadores. A expressão aqui, a nomenclatura aqui para pecador, nós precisamos também olhar para a palavra de Deus na sua totalidade para que nós possamos compreender. Porque se nós pararmos para observar esta conceitualização de pecador, todos nós somos pecadores, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Então, esta expressão, esta referência, esta afirmação que o salmista está se referindo aqui, não andar no caminho dos pecadores, não se deter no caminho dos pecadores, esse pecador aqui que o salmista está se referindo é aquele que anda em uma vida totalmente alienada de Deus, em desobediência a Deus, fazendo tudo aquilo que fere e que desagrada a vontade de Deus, que desagrada a Deus. Então o salmista diz que nós não podemos e nem devemos nos deter no caminho dos pecadores, porque se nós nos determos no caminho dos pecadores, nós estaremos num lugar de alienação de Deus, de desobediência ao Senhor, porque uma pessoa que é pecador, uma pessoa que vive uma vida de pecado, ela está vivendo uma vida de desobediência a Deus, ferindo os princípios da palavra de Deus, e com isto ela está numa posição de inimigo de Deus. E nós não podemos e nem devemos estar neste lugar. Se nós de fato queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos estar alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, que nós precisamos não andar neste lugar, mas pelo contrário, nós precisamos ter prazer na lei de Deus, e na lei de Deus meditar dia e noite. Isto fala de obediência, fala de um posicionamento de estar no cerne da vontade de Deus, porque o salmista diz aqui que bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, porque o caminho dos pecadores leva a um lugar de morte, porque a Bíblia diz em Provérbios 16:25, também em Provérbios 12, versículo 14, também está escrito que há caminho que para o homem parece de vida, mas que no final conduz à morte. Então o caminho dos pecadores é um caminho de morte, um caminho que leva para um lugar de alienação, de condenação eterna. E o salmista diz que nós não podemos e nem devemos, porque quando ele afirma aqui, bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, ele está claramente nos exortando que nós precisamos ter um posicionamento diferente. E que posicionamento é este que nós precisamos ter? Nós precisamos, primeiro, ter uma atitude de crer na palavra de Deus. Segundo, obedecer a esta palavra. Terceiro, viver dentro do cerne da vontade de Deus, porque em fazendo assim, nós estaremos alinhados com aquilo que unge, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque se nós nos deter no caminho dos pecadores, andar no conselho dos ímpios, nós estaremos numa posição de condenação, de desobediência e de inimizade para com Deus e com Deus. E não foi para isto que o Senhor nos projetou, nos chamou pela sua maravilhosa graça. Deus nos chamou para que nós sejamos filhos, para que nós façamos parte da sua família. Então, se nós, como filhos de Deus, como membros da família de Deus, nós precisamos ser luz que resplandece em meio às trevas. Nós precisamos ser sal do mundo. Qual é a função do sal? A função do sal é temperar, é dar sabor. Então nós precisamos, a semelhança do sal que dá sabor, nós precisamos ser crente que exala o perfume de Cristo em meio àqueles que estão perecendo, mas também entre aqueles que estão sendo salvos. Nós precisamos ser como Cristo. Como foi Cristo aqui neste mundo? Quando ele esteve aqui, Cristo, a palavra é clara ao dizer que ele foi submisso ao Pai.
ele foi obediente ao Pai, ele cumpriu toda a vontade do Pai. Então nós precisamos obedecer. A palavra de Deus diz que neste mundo nós somos como ele. E se nós somos como ele, nós precisamos andar como ele andou. Nós não podemos e nem devemos andar no conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores, porque se nós assim fazer, se nós agirmos desta maneira, nós iremos estar numa posição de inimigo de Deus. E não foi para isso que ele nos chamou. Não foi para isto, Deus nos chamou para a comunhão dos santos, Deus nos chamou para sermos filhos dele, mas para que nós estejamos no escopo da vontade de Deus, nós precisamos ter um posicionamento de renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. Nós precisamos abrir mão das más amizades, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más amizades corrompem os bons costumes. Tem pessoas que vêm para a nossa vida enviada pelo inferno para tentar nos desviar da palavra de Deus, da vontade de Deus, e nós precisamos ter cuidado, porque pessoas que não é influenciada por nós, ela tem a tendência de nos influenciar. E se um ímpio, se um pecador que vive alienado da vontade de Deus nos influenciar, nós estaremos num lugar como ele, em desobediência. E não foi para isto que o Senhor nos chamou. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E como sal e como luz, nós precisamos fazer a diferença. Porque nós não fomos chamados para viver uma vida de pecaminosidade. Pelo contrário, Deus nos tirou de uma vida de pecaminosidade para uma vida de santidade. E vivendo a vida de santidade, nós precisamos e devemos resplandecer o caráter de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, porque a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor, porque só Ele é digno de receber toda exaltação, toda adoração, porque Ele criaste tudo para a sua glória, para o seu louvor. E quando nós entendemos este axioma, nós já não mais andamos no caminho dos pecadores, não nos assentamos nas rodas dos zombadores, nem andamos no conselho dos ímpios. Nós não andamos mais neste lugar. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso Deus é digno que nós obedeça a sua palavra. Que por meio da nossa vida nós tenhamos a cada dia um posicionamento que resplandece a sua glória. Então, meu amado e minha amada, o salmista, ele é enfático ao dizer: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esta expressão aqui em terceiro lugar, não se assentar na roda dos zombadores, eu quero ilustrar, simplificar em minúcia para você. Por exemplo, você está no seu trabalho ou no salão cortando seu cabelo, ou até mesmo no âmbito da igreja. De repente tem uns irmãos da língua biforcada. E estes irmãos estão ali numa roda falando mal de outro que não está presente, metendo a porrada, descendo a lenha, sem dó e sem misericórdia, criticando aquela pessoa. E de repente você está ali no meio, concordando, agradando, se agradando daquilo, concordando com aquilo. Você está ali em uma roda, e esta roda, o salmista está dizendo que é roda dos zombadores, e isto é um estado de pecado, e este pecado da maledicência desagrada a Deus, e nós devemos tomar cuidado para que nós não sejamos boca do inimigo para difamar, porque Satanás que é difamador, Satanás que gosta de esculhambar, de falar mal, de fazer divisão, trazer divisão. E nós, como cristão autêntico, nós precisamos e devemos ter um posicionamento diferente, não nos assentarmos na roda dos zombadores, daqueles que andam falando mal dos outros, zombando dos outros. Não podemos e nem devemos. Pelo contrário, como cristão autêntico, como cristão nascido da água e do Espírito, nós precisamos e devemos meditar na palavra de Deus, amar a palavra de Deus, como este homem que o salmista Davi traz aqui a referência, que ele é feliz, e por ele ser feliz, ele medita dia e noite. Se não vejamos, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então este é o posicionamento do crente.
daquele que é nascido da água e do Espírito. Ele não tem tempo para seguir, andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos zombadores. Não, ele não tem prazer nestas coisas. Pelo contrário, o prazer dele é na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita dia e noite, porque ele entendeu que Deus o chamou do mundo para que ele seja alguém neste mundo que resplandece a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para ser feliz, nós precisamos estar dentro do cerne da vontade de Deus, aliançado com Deus mediante o sangue de Jesus. Porque o salmista diz que bem-aventurado é aquele, essa palavra bem-aventurado aqui é feliz. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, na lei de Deus, ele medita dia e noite. E aqui vai além de você simplesmente ler a palavra. Aqui fala de um estado de você estar ali ruminando, pensando na palavra de Deus, mas também abrange a praticidade da palavra de Deus. Porque nós não fomos chamados simplesmente para ser salvo. Nós fomos chamados para ser salvo, mas para resplandecer a glória de Deus. E a glória de Deus se resplandece nas nossas vidas quando nós praticamos os princípios do reino de Cristo. Um reino eterno, um reino que é diferente do reino deste mundo, do sistema deste mundo. Então, como cristão, súdito do reino de Cristo, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, nós resplandecemos como luminares neste mundo tenebroso, escorregadio, rebelado contra Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quando você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor você medita dia e noite. A palavra de Deus diz que ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Então, meu amado e minha amada, ainda que você tenha visto ímpios, pecadores, zombadores, você olha para a vida dele, tudo está dando certo, e aparentemente, mas você olha para a sua e parece que está estagnado. Deixa eu dizer algo para você. Continue obedecendo ao Senhor. Porque no tempo, no Kairos, no tempo profético de Deus, no tempo perfeito, o fruto de Deus na sua vida virá. Você vai frutificar 100 vezes mais. Porque o fruto do justo não é algo passageiro, é algo eterno, é algo que permanece, cujo propósito é de glorificar a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita dia e noite, ele é como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. E esta expressão tudo aqui, haja visto que é bom que se diga que é aquilo que é de acordo à vontade de Deus. Amém? Então, se você tem obedecido a Deus, continue, porque grande é a obra do Senhor na sua vida. Ainda que pareça que o fruto não está vindo, permaneça em obediência, porque você está frutificando. Porque obedecer é frutificar. Obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus também é frutificar. Porque muitas das vezes nós temos uma cosmovisão errada do que é alguém que é próspero, alguém que é amigo de Deus, filho de Deus. Nós medimos pela posse monetária. Mas nem todos que é bem financeiramente é amigo de Deus, é servo de Deus, é filho de Deus. Não, meu amado, não meça pessoas desta forma, que essas pessoas têm a aprovação de Deus. Não, não é por isso, não é por ter carro, riqueza, bens materiais que nós somos aprovados. Nós somos aprovados por meio do sangue de Cristo, sim, mas manifesto na nossa obediência. Porque quem obedece demonstra que conhece.
Quem obedece demonstra que crê. Quem obedece demonstra que ama a Deus, porque Cristo diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então continue obedecendo. Não meça ninguém por aquilo que ela tem. Meça as pessoas pela vida em Deus. Porque se ela tem vida em Deus, tem raiz em Deus, ela pode ser inspiração para que nós inspiramos nela e sigamos a caminhada que é uma vida indestrutível com Cristo Jesus, o Senhor da glória. Fique tranquilo, creia somente, permaneça fiel, porque no tempo de Deus você frutificará. O ímpio é como palha levada pelos ventos, mas nós, como filhos de Deus, nós iremos frutificar, nós iremos permanecer, porque fiel é aquele que nos chamou e ele cumprirá na nossa vida e através da nossa vida tudo aquilo que ele já projetou. Amém? E o verso de número 6 diz: porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então permaneça obedecendo, porque é uma recompensa. Há bênçãos em obedecer ao Senhor. A bênção da plenitude do Evangelho. Amém? Mas o caminho dos ímpios traz destruição. Então, ainda que o ímpio, ainda que o pecador, ainda que aqueles que andam zombando aparentemente esteja demonstrando que está vivendo a vida perfeita, eles são como a névoa que passa de repente. Mas o justo que tem fundamento em Cristo permanece para sempre. Amém? Então agora eu quero orar por você e por você. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, abençoa meu irmão e minha irmã. Ó Deus, continua dando a ele, continua dando a nós capacidade, ó Pai, para que nós não andamos no conselho dos ímpios, nem venhamos nos deter no caminho dos pecadores e não nos assentarmos na roda dos zombadores. Mas, Pai, pelo contrário, que o nosso prazer esteja na tua lei e que na tua lei nós venhamos meditar dia e noite para o louvor da tua glória. Senhor, abençoa meu irmão, fortalece ele agora com a tua graça. Ó Senhor, obrigado pela tua palavra. Ó Pai, obrigado pelo privilégio, ó Deus, de servir a ti, de estarmos na tua presença, porque a tua palavra diz: feliz é aquele que medita na tua palavra de dia e de noite. E nós meditamos nesta palavra, nós cremos nesta palavra que é espírito e vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda irá fazer nas nossas vidas. Que esta palavra, Pai, saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Espírito Santo, se houver alguém aqui neste vídeo que ainda não tem, ó Pai, uma aliança contigo, que ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, e que no lugar da condenação haja absolvição, haja perdão, haja remissão, haja vida e abundância, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, minha amada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, também ative aí a opção todas, para que você seja notificado, e também compartilhe também para outros. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.